Um estudo apontou que 4 em cada 10 jovens do Brasil buscam um trabalho e avaliam o estado emocional como ruim ou péssimo. Sabrina Barbosa conta mais detalhes desse estudo com um psicólogo que está ao vivo conosco agora. Pois não, Sabrina? Bom dia, querido. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Oi, vocês aí de casa. Exatamente. Na verdade, teve uma pesquisa que foi feita. Algumas agências bancárias estavam querendo oferecer emprego aos jovens. E durante essa entrevista, muitos estavam desmotivados com o primeiro emprego. E aí a gente conseguiu entender sobre algo voltado à questão psicológica de comportamento desses jovens. E por isso nós vamos conversar agora com o psicólogo clínico, o Dr. Ranieri Brito, para falar um pouquinho sobre essa desmotivação desses jovens. O que é que tem levado os jovens a não ficar tão preocupados com o futuro ou até mesmo não se engajar em ter uma profissão, em procurar o primeiro emprego e estarem desmotivados? Existe algo que está realmente fazendo com que a nossa juventude não pense tanto no futuro como antigamente? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores que já tiveram a Puan. Sobretudo, isso é mais uma ressaca, mais um resquício dessa pandemia, né? Jovens que tiveram alguma dificuldade em acesso à informação, à educação, não só base, mas também a educação profissional, né? Então eles se sentem, eu também tive acesso a essa pesquisa, e eles se sentem um pouco desfragilizados em relação a essa questão, né? Como eles tiveram esse tipo de dificuldade, sobretudo nessa parte de educação profissional, eles hoje estão desmotivados, até porque também com a redução dos postos de trabalho, né? Então eles olham muito isso em casa. Se meu pai, né, que tem toda uma formação, ou que já tem toda uma experiência, né, não tem emprego, eles têm essa visão de futuro um pouco pessimista também. De que maneira isso pode afetar até na vida social desse jovem? Bem, a gente vê hoje, né, uma série de aspectos que vão afetar a vida desse jovem que foi fragilizado por algum momento, nesse caso aí específico, ao acesso a esse tipo de informação, né? Vai desde algum tipo de transtorno ou patologia, mas sobretudo também aspectos sociais, né? Esse jovem, cada vez ele fica mais recluso da sociedade, porque esse é o sentimento dele, é o sentimento de exclusão, né? Nesse caso também a gente sabe que tem muita preocupação com relação aos pais, porque esses jovens continuam sendo dependentes financeiramente do ambiente familiar. É como se eles não quisessem se desprender daquela forma, não tivessem uma motivação para se desprender e ficar livre do custo dos pais, ou seja, viver às custas do pai. Como é que isso também pode afetar esse quadro psicológico aí desse jovem e principalmente nessa questão da dependência financeira, mesmo ele já tendo uma idade aí de 20, 21 anos? Bem, isso aí é um fator que, infelizmente, eu vejo é muito recorrente na nossa prática clínica. Esses jovens já existe uma autocobrança deles não quererem ser dependentes desse núcleo financeiro, ou seja, eles buscam essa independência, mas o que é que eles veem hoje na realidade? Toda uma dificuldade em relação ao acesso à educação profissional, sobretudo aqueles jovens que são de faixa etárias menos privilegiadas da classe C, D e E, né, que são mais impactados com isso, e também a questão das políticas voltadas para a ampliação de postos de trabalho. Então é dessa forma que eles veem hoje esse universo, né, fortalecendo esse sentimento de dependência dos pais. E eu vou mais além, né? Isso se acentua, esses dados vão se acentuar a depender também da região do país, né? Então a gente hoje mora e reside numa região que também, dentro de um conjunto, estou falando de Brasil, dentro desse contexto nacional, é uma região também desprivilegiada nesse aspecto. E aí, para a gente finalizar, quais são as dicas e orientações, as recomendações para o pessoal aí de casa, principalmente para aquele jovem, para que ele realmente perca um pouco essa questão da desmotivação, romper isso aí e procurar realmente cuidar melhor do seu futuro? Que recomendação o senhor dá? Primeiramente, eu vou partir para uma outra esfera, né? Uma esfera maior. A gente está aí, tiveram vários estados que tiveram novos políticos, novas gestões. Então, primeiramente, os políticos devem se preocupar mais com a questão da saúde mental dos jovens, né? Instituir programas nesse sentido, ampliar esses postos de trabalho e, sobretudo, investir nessa educação profissional e educação de base. Já em relação ao jovem,
não abrir mão do conhecimento, não abrir mão do preparo, mesmo estando desmotivado e vendo que alguma oportunidade ou outra não apareceu ainda, mas é sempre bom estar preparado para aquela oportunidade que não surgiu, né? E é isso que vai colocar ele de forma diferenciada em algum concurso ou em alguma entrevista, enfim, é não desistir. Obrigada, viu, doutor, pelos seus esclarecimentos. Olha, lembrando que algumas escolas têm se especializado mais na área técnica e tecnológica, justamente mostrando um pouco do ambiente de trabalho, as exigências que as empresas têm com os jovens, para que eles, na hora de procurar um emprego, estejam mais capacitados. Por isso, vale muito a pena o jovem também procurar uma capacitação, uma área escolar que possa dar esse suporte para ele também. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Sabrina. Inclusive, reforçar isso para quem está em casa, principalmente que é jovem. Nós não podemos desistir, principalmente nesse momento onde nós temos muitas energias. É exatamente com a idade da juventude onde começa a despontar uma energia, que é uma energia que lá na frente ela começa a faltar. A energia de um jovem começa ali nos 15, 16 anos, vai até a casa dos 30. É uma energia do momento da gente acelerar e acelerar muito na vida, para lá na frente chegar com uma certa instabilidade. E infelizmente, na primeira pancada que sofre, tem muito jovem que acaba ficando por ali mesmo. Nós não podemos cair na primeira pancada. Nós não podemos cair na primeira turbulência. Você não pode sofrer uma pancada e ficar lá estatalado, como diz no interior, no chão. Não pode. Eu não vou dizer a você que é jovem que é fácil. Ah, é fácil. Tentou, conseguiu. Não é fácil, não. É muito difícil. Não é fácil conseguir vencer na vida na sua área. Não sei qual é a área que você vai seguir. Mas se eu te falar que é fácil, eu estou aqui mentindo para você. A vida não é fácil para ninguém. Mas é preciso acreditar. Porque você é o maior representante do seu sonho aqui na Terra. Embora seu pai torça por você, sua mãe, seus amigos, mas é você quem vai escrever a sua história. É você, você e você, e depois é você de novo, no sentido de brigar por você. Nessa caminhada da vida, nós temos muitos atropelos. Você vai pensando que vai dar certo, de repente um atropelo. É para te testar às vezes. Às vezes é para te testar. Às vezes você está tentando numa área, vai, não está conseguindo, talvez não é a sua área. É o que eu falo no início do programa. Que Deus nos dê a maturidade para enxergar as coisas da vida. Que Deus nos dê clareza, nos dê a luz para enxergar os movimentos da vida. Porque a vida é um jogo que todo dia a gente joga. Todo dia vai para lá, todo dia é uma partida. Todo dia nós disputamos na vida. E essa disputa acontece com a gente mesmo, com nós mesmos. Essa disputa acontece de forma com a gente. Você já prestou atenção? Você fala, hoje eu vou fazer isso, aí não deu certo. Você perdeu porque não deu certo. Você fala, hoje eu tenho a meta de concluir isso aqui no meu trabalho. Você não conseguiu, você perdeu para você mesmo. Hoje eu vou conseguir fazer essa tarefa. Aí você conseguiu, você venceu. Então todo dia a gente faz uma disputa de alguma coisa na vida. Na vida da concorrência, no comércio, você está disputando com alguém, como 2 times de futebol. Você tem uma meta para ser batida, você tem um concorrente que você está de olho ali. Você tem alguém que você está buscando uma promoção dentro do seu trabalho. Então são as disputas da vida. As nossas disputas internas, dos nossos medos que nós temos que vencer, das etapas que nós temos que vencer, da meta que você tem que bater todo mês. Então, assim, nós temos que ter ali a ciência que não é fácil, a grandeza que não é fácil, mas que não é impossível, que é preciso tentar e que não pode cair na primeira batida. Principalmente a gente que é jovem. Principalmente a gente que é jovem. Novidade agora do meu amigo, continua.